dando continuidade ao que eu estava comentando, né? E perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então eles disseram, no batismo de João. Aí, meus irmãos, veja só, nós que somos crentes em Cristo Jesus, né? Vocês vejam que os discípulos ainda nem conheciam o tesouro, né, que o próprio Jesus nos deixou quando subiu, que foi o Espírito Santo. Eles nem entendiam a questão do batismo no Espírito Santo, né? Aí vocês vejam o seguinte, que na leitura seguinte, no verso 5 do Atos 19, diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o 6 diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam. O 7 diz: estes eram todos uns 12 varões, né? Os 12 discípulos, né? Aí voltando ao segundo tópico, né, que nos mostra sobre a cidade de Éfeso, né, que diz assim, fundada, o irmão Eudson já deu algumas informações sobre esse tema, quando ela foi fundada, mas eu vou entrar na questão do segundo tópico, do subtópico 3, que diz a igreja de Éfeso, né? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31, que diz: quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, né? Aí vemos que a eficácia, né, que nós devemos, né, sermos revestidos com o Espírito Santo, né, sermos revestidos com o Espírito Santo, e isso faz com que, né, a gente possa assim conhecer o verdadeiro poder, né, de Deus sobre as nossas vidas, né? E como alguns judeus resistiram o Evangelho, voltou-se para o gentio, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Veja bem, o apóstolo Paulo, né, na sua caminhada, ele tinha, né, assim, até mesmo, mas nós vemos o seguinte, que aqui a lição diz que ele pregando num salão alugado, né? Você veja que o apóstolo Paulo, por ser um cidadão romano, né, teve o chamado de Deus para que desse prosseguimento ao ídolo de Jesus, né? Ele assim, né, tinha o amor de pregar o Evangelho, né? E em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. E o próprio Jesus afirmou, né, quando subiu, disse: farás, né, milagre até mais do que eu mesmo, né? Verdade. E assim nós vemos a ação do Espírito Santo, né? E pela qual essa lição nos mostra uma lição muito rica, né? Que nós possamos aprender e também usar a nossa fé, né? Que nós vivemos numa situação que o Espírito Santo nos manda, né? E nós estamos fazendo isso através do Espírito Santo para que a gente possa assim estudar essa lição maravilhosa, né? E foi instruído por Priscila e Aquila, né? Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, né? E vamos ler aí em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3,
Peço aqui para o nosso professor, irmão Eudes. Primeiro Timóteo, capítulo 1. Os irmãos podem abrir a Bíblia nesse momento. Isso. Meus amados, a minha versão é revista e atualizada, mas a gente dá a entender também isso. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Veja só, havia assim um cuidado, né, do apóstolo Paulo, né, no sentido que não fosse pregado outra doutrina, a não ser o evangelho genuíno, né, de Cristo Jesus, para que aqueles ouvintes pudessem ouvir e compreender, né, o que Jesus, através daquele pouco tempo que ele passou aqui na terra, né, ele ensinou, né, aos discípulos para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, para finalizar, aqui nós vemos também no segundo tópico do quarto subtópico, que fala assim: a saudação, e a mais breve dentre todos os escritores de Paulo, ele se dirige aos santos fiéis, né, em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados a ser a propriedade exclusiva de Deus, né? Aí nós vemos que Deus o separou, né? Deus, assim que fala na lição, foram pessoas exclusivas de Deus, né, para que pudesse pregar o evangelho a toda criatura ali naquela cidade. E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Estaremos dando continuidade apenas aqui para falar acerca da religiosidade ali de Éfeso, naquele período que Paulo estava. A cidade obrigava ao templo de Artemis, conhecida como Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármores, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam, e sua maior fonte da renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27 ao 29. Que esta mensagem que Paulo trouxe ali foi algo que trouxe muito furor, e que diz assim: e não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Veja que a fama daquela deusa era tão grande ali naquele período, que a Bíblia vai dizer que daquela de toda a Ásia e o mundo adora. E ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremetaram para o teatro, arrebentando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, e não lhe permitiam os discípulos. Então a gente vai ver aí, depois os irmãos vê aí que era no grande, arriscando-se, indo ao teatro, né? Onde uns gritavam de formas e outros de outras, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então a gente vai entender aí que esta deusa, ela dava ali a grande renda, né? Os nichos de prata, irmãos, é como se fosse uma imagem, uma escultura dentro de uma
de um objeto que a gente poderíamos colocar aqui como uma caixa aberta ou uma casinha, né, aberta, assim como Paulo chega ali no Aerópago, no Atos dos Apóstolos, quando ele vê aqueles deuses, e alguns comentadores chegam a dizer que tinham mais deuses do que pessoas, era mais fácil ver Deus do que pessoas, e essa deusa estava ali também, né? O templo de Diana, a gente vai ver aí essa imagem do templo de Diana, aí tirada do Google, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Servido por inúmeros sacerdotisas prostitutas, e o culto a deusa gerava muito comércio, talismã e lembranças, e Éfeso tornou-se um local de peregrinação para os seus adoradores. Então está a imagem dela aí, do seu templo, né? Existe sim, existe, né? E aí a gente vai ver que havia ali, né, conforme o nosso professor ele falou, Paulo esteve ali naquela localidade, aonde passou alguns líderes como Apolo, Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear, conforme o nosso professor já bem falou. E segundo Irineu, no ano 130 a 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, ele diz que o apóstolo João também liderou aquela igreja, conforme eu já havia falado ali. A saudação epistolar, conforme nosso professor ele já falou, a síntese desse tópico, do tópico 2 é: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Então, o comentador ele foi bem sucinto nessa síntese, é que realmente a carta foi direcionada, né, às igrejas da Ásia, aos crentes ali, aos cristãos, e a começar pela igreja ou pela cidade de Éfeso, o qual era a cidade mais bem orquestrada naquela época ali, aonde também considerada a segunda ou a terceira maior, né, naquele momento. O propósito da mensagem é o nosso terceiro tópico para concluirmos a nossa lição nesta manhã deste dia. A mensagem, o propósito aparente da epístola, não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniu com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Segundo, destaca ainda que havia no passado da vida daqueles cristãos, que era marcado pela imoralidade bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, conforme capítulo 2 de Éfeso, versículo de 1 ao 10. E Paulo ele vai tratar isso, irmãos, de uma maneira muito forte, porque a gente vai ver que o crente ele passa de um estado, de uma condição para uma condição, um estado melhor e não para pior. Então por isso que a igreja ela tem que estar sempre progredindo, sempre prosperando, sempre subindo e nunca regredindo, nunca decaindo, nunca caindo, nunca indo para baixo. Bem, terceiro, destacar ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos, ou a salvação para todos, conforme Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 18, ou seja, a unidade entre os gentios, os judeus, todos em Cristo Jesus, que antes estavam separados e eram estranhos, hoje estamos unidos, né? Hoje estamos
próximos pelo sangue de Cristo, o qual ambos fez um. Versículo 14 vai nos dar essa ideia aí. Deixa eu ler aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Versículo 15, aboliu na sua carne lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que todos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então vejamos que em Jesus aí, Paulo ele mostra que todos em Cristo somos um só povo, um único povo em Deus. E em terceiro, sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor a Efésios era de atender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. A princípio, quem foi instituído como pastor dessa igreja? Timóteo. Por quem? Pelo apóstolo Paulo. A mensagem de Éfesos gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, conforme Efésios capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. E a igreja é o corpo. Então, a mensagem tem, dentro dessa temática, Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. A gente vai chegarmos aí à conclusão. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. E terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então esta é a mensagem que o nosso comentador ele coloca aí, em continuação, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. A síntese do terceiro tópico é um resumo. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o seu corpo. Meus amados irmãos, eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso aí, mas como é o primeiro vídeo que a gente estamos fazendo, acredito que no próximo a gente vai tentar aí delimitar mais um pouco ele, mas é porque foi necessário eu acrescentar algumas coisas que não estavam na lição, e isso nos mostra que a aula em si, na nossa classe de aula, 1 hora, o tempo é muito ainda resumido, é pouco, mas a gente tinha outras coisas que poderíamos abordar, mas os objetivos, o qual específico da nossa lição, que seria tratar com os amados, os irmãos aprenderem, apresentar a autoria e a data da epístola, que podemos aí na conclusão acrescentar isto a conclusão a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçada em Cristo, a cabeça da igreja, conforme Efésios capítulo 1, versículo 22, e a batalhar contra as forças das trevas. Então, o nosso objetivo específico é apresentar a autoria e a data da epístola, a autoria do apóstolo Paulo, enviado, o apóstolo estava em prisão, a carta foi enviada pelo Tíquico, a Éfeso, a igreja da Ásia ali, por volta do ano 60 a 62.
Segundo objetivo era identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, ou seja, concluímos que essa epístola foi direcionada, né, às igrejas da Ásia Menor. E dentro dessas igrejas havia a igreja de Éfeso, em Éfeso, o qual era a preeminente ali naquela região, né? E terceiro objetivo específico é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola, que é justamente o que acabamos. Ela tem duas temáticas muito fortes, que é justamente isso: Cristo como o cabeça e a igreja como o corpo. E nessas temáticas a gente viu as subtemáticas do tema. Chegamos aqui à conclusão neste momento e gostaríamos de desejar a todos os nossos alunos da classe Atalaia um bom domingo, um ótimo final de semana e que possamos estar orando nesse dia, apresentando ao Senhor a nossa nação, o nosso presidente, não somente o presidente, mas a todas as lideranças do âmbito governamental do nosso país, da nossa nação, e apresentando também os demais povos das demais nações que estão aí em situação também caótica sobre essa pandemia do Covid-19. O nosso professor Edson estará anunciando aqui as suas últimas palavras e estará orando, agradecendo ao Senhor por essa ministração de nossa aula do dia de hoje. Meus irmãos, a paz do Senhor. A próxima lição, próximo domingo, que será no dia 12 de abril, um tema muito importante que os irmãos possam assim ouvi-la, que é sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? Tema muito eficaz, né, para a nossa base espiritual, né? Eu acredito que os irmãos vão gostar muito desse tema que vem, né, próximo, né? Tema que for apresentado, que foi o primeiro, que foi sobre a carta de Efésios, saudação do destinatário, né? Muito importante para o nosso começo, e também tem a próxima, que vai ser a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém, professor. Moés estará fazendo a oração final, agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos dispensado nesta manhã aqui. Oremos, né? Salve, irmão, para a paz do Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo pela essa rica momento que nós passamos juntos, né? Querido Deus, nosso Pai que está no céu, nós agradecemos, Deus, por estar na Tua presença, Senhor. Ó Pai amado, pois, Senhor Deus, nós aprendemos, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, tem estado presente, Senhor Deus. Abençoa Que cada o Senhor um. comece, Senhor Deus, a abençoar os alunos que estão, Senhor Deus, nesse momento. Ó Pai amado, onde eles estiverem, Senhor, visita, Senhor Jesus. Irmão Daniel, Nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito abrange, Senhor, cada coração. Pai, a irmão Pai amado, Benjamin, nos abençoe, ó meu Deus, abençoe o irmão familiares Edson, do professor do- Edson, nosso dirigente da nossa Pai, escola, professor Maquiel, Wilson, Senhor Deus, a toda a escola, abençoando, Senhor Manuel Deus, Pereira, a Santo todos, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, nos seus lares, Senhor. Também, Senhor, Ó Pai amado, superintendência, aos nossos repreendemos pastores, qualquer ao nosso ação, gestor Senhor Deus, local, ao contrária, nosso Senhor. presbítero Ó Pai Michel, amado, que tem nos abençoa o ajudado. ministério, Em Senhor nome do Deus, Teu que Filho estão, Jesus, te Senhor Deus, pedimos, envolvidos, nesta Senhor manhã Deus, deste momento. dia, e em Ó Pai continuidade querido, ao jejum nacional, estaremos em nome de Jesus, em prol da nossa nação, em prol do nosso país, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, irmão Edson. Amém. Foi bom o senhor ter vindo, viu? Amém. Paz do Senhor para os irmãos aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.